Nessa reportagem você vai conhecer novas variedades de abacaxi resistente à fusariose, que conquistou o primeiro lugar na categoria Pesquisa no Prêmio Incaper 2016. A TV Ambiental veio até a fazenda experimental do Instituto, localizada no município de Sooretama, norte do estado do Espírito Santo, para mostrar esse projeto. Aqui vamos saber como se desenvolveu essa pesquisa e os seus resultados, conversando com o pesquisador premiado, Dr. José Aires Ventura. O abacaxi é uma cultura extremamente importante para o Brasil, é uma fruta tropical com um mercado muito alto no Brasil, e o Espírito Santo já chegou a ser o quinto produtor nacional de abacaxi, né? E atualmente o Brasil é o segundo maior produtor de abacaxi do mundo, né? Já ocupou a primeira posição e perdeu essas posições, inclusive o Espírito Santo perdeu a quinta posição em função de uma doença que é a fusariose. É uma doença que causa perdas normalmente de 30% a 40% nos frutos e de 15% a 20% nas mudas, e que, se não for controlado, ou seja, se o agricultor não usar as recomendações técnicas também já desenvolvidas pelo Incaper, de estratégias de manejo, ele pode perder 80% da produção. Então é uma doença extremamente importante, sob o ponto de vista econômico e social, considerando que no caso do Espírito Santo, o abacaxi é uma cultura de agricultura familiar. Vocês começaram uma pesquisa justamente para desenvolver os resistentes à fusariose, né? Sim, havia vários caminhos a seguir. Um deles seria estratégias de controle químico da doença, né? E aí se fizeram uma série de pesquisas para entender a epidemiologia da doença, ou seja, como é que a doença se comporta no tempo e no espaço, e qual a principal fase em que a planta é suscetível. Porque antes, lá na década de 70, né, se fazia aplicação de fungicidas desde o plantio até a colheita do fruto. E o que nós observamos com essas pesquisas, já lá no início dos anos 80, foi um trabalho inédito e um trabalho de grande impacto para a cultura do abacaxi, é que essa doença só ocorre no período de floração, ou seja, é causada por um fungo, que é o Fusarium gutiforme, e esse fungo só infecta a flor. Então não há necessidade de utilizar agrotóxicos nem antes, nem depois da floração. Isso já foi um grande avanço. Durante essa fase da floração, as variedades que eram plantadas no Brasil, que eram principalmente o Pérola e o Smooth Cayenne, são muito suscetíveis. E essa suscetibilidade, se o tratamento não for muito bem feito, ainda há uma perda de 30% a 40% dos frutos. Então se começou a trabalhar no outro sentido, que era ter o quê? Uma variedade que fosse resistente. E daí começou-se a fazer então um projeto selecionando fontes de resistência. Esse projeto iniciou-se com uma parceria com a Embrapa, que antigamente nós tínhamos os PNPs, Programas Nacionais de Pesquisa, procurando identificar fontes de resistência. E esse trabalho conjunto, esse trabalho foi no início da década de 80, levaram à seleção de uma série de genótipos de abacaxi que depois foram avaliados em condições de campo. Especificamente entre as dezenas, centenas de híbridos que foram gerados, um deles foi trabalhado aqui no Incaper, na Fazenda Experimental de Sooretama, nesta Fazenda Experimental, foi trabalhado também na Prefeitura de João Neiva e em Cachoeiro Itapimirim, que foi ao longo do tempo fazendo-se uma seleção maciça no campo, né? E gerou então um código do EC 99 que culminou em 2006 com o abacaxi Vitória, que é essa cultivar que está plantada aqui no campo, com frutos de excelente qualidade. Qualidade superior ao Pérola, superior ao Smooth Cayenne e com alto aproveitamento industrial. E, além disso, ele não tem os espinhos normais para quem maneja no campo, né? Essa é uma característica, porque o abacaxi Pérola ele tem espinhos, conforme nós podemos ver nas imagens que vamos mostrar em seguida, e esses espinhos causam problema nos trabalhadores, nas mãos dos trabalhadores, nos braços, né? E pode haver infecções, inclusive contaminações com bactérias e com fungos, e muitas vezes esses trabalhadores têm problemas de micose, de infecções nos braços. Nesse caso, o abacaxi Vitória não. Então, como ele é inerme, ou seja, não tem espinhos, facilita os tratos culturais dentro da lavoura e possibilita inclusive o adensamento. A gente vê que está aqui com um espaçamento no campo de até 52 mil plantas por hectare. Isso dá um ganho extremamente significativo quando comparado com o Pérola, que se plantam 36, 38 mil plantas apenas por hectare. Então só na possibilidade de manejar o espaçamento nós já temos um ganho significativo. E mais ainda, um ganho extremamente significativo com aumento da produção.
da produtividade, porque não tendo a fusariose, todos os frutos estão sadios, todos os frutos são aproveitados comercialmente. E essa fruta também é doce como o pérola? Muito mais doce, porque ele tem um Brix, enquanto o pérola tem um Brix, que é o teor de açúcar nos frutos, de 13, 14, excepcionalmente 14,5, muito raramente em 15, o abacaxi Vitória é 16, 18 até 19% de Brix que tem. Então tem um teor de açúcar muito superior ao pérola e ao Smooth Cayenne, que são as duas frutas comerciais plantadas no Brasil. Foi a difusão disso para os produtores de abacaxi? Então, nós fizemos, a grande preocupação nossa em trabalhar no mínimo com 3 ambientes era exatamente ver o comportamento dessa nova variedade em diferentes condições. E o lançamento ocorreu em 2006, né, aqui nesta fazenda, com uma quantidade expressiva de produtores que puderam observar em condições de campo, né, a produção de abacaxi, provar a fruta, tomar o suco, né, e avaliar a qualidade da fruta. E aí começou um programa com a Secretaria de Estado da Agricultura no sentido de disponibilizar mudas para os agricultores. Então hoje o grande gargalo da expansão de uma cultura como o abacaxi é a disponibilidade de mudas, porque como falei, quer dizer, num espaçamento que nós recomendamos 52 mil mudas por hectare, né, é uma quantidade de muda muito grande. Então continua havendo ainda uma carência muito grande de mudas. Então houve durante 2 ou 3 anos um programa da Secretaria da Agricultura no sentido de disponibilizar essas mudas para os municípios, para as associações de produtores, né? Que deve continuar, a gente espera que realmente deveria continuar para atender a demanda, ou seja, a demanda é muito grande e às vezes os produtores de abacaxi querem 500 mil mudas ou querem 10 hectares, quer dizer, 500 mil mudas são 10 hectares, uma área muito pequena e não existe no mercado e não existe disponível essas mudas ainda. A fusariose também acometeu essa variedade? Não, ela é resistente, esse é o grande ponto, ela é resistente à fusariose. Então é uma variedade que é resistente à fusariose. E o Incapé continua com pesquisas, nós temos parcelas experimentais com outros genótipos que também são resistentes. Então esse é um fruto que tem uma polpa branca, né? Um cilindro central muito estreito que dá um bom aproveitamento, um bom rendimento industrial. Nós fizemos testes com aproximadamente 6 toneladas na trop para avaliar o rendimento industrial desse abacaxi. Também foi excelente. Então, aliando as qualidades para o mercado in natura e para a industrialização. Então, como nós podemos ver aqui nesse corte dessa fruta aqui, ela é uma fruta de polpa branca e principalmente o cilindro central dele, esse eixo central é bem fino. Isso dá um rendimento industrial muito maior, ou seja, um aproveitamento de cerca de 5 a 8% de rendimento industrial. Enquanto que nas outras variedades de abacaxi é maior, então você tem uma perda, porque na hora que vai industrializar isso aqui é perdido, né? Estou vendo que essa coroa parece um pouco menor do que a tradicional do abacaxi pérola. Sim, essa é uma outra característica que o abacaxi Vitória tem. Ele tem uma coroa menor e com isso também menor perda, porque é vendida ao quilo no mercado, por exemplo. Então você estaria comprando coroa que joga fora, mas também facilita a embalagem. Então o ajuste do fruto em caixa, principalmente para exportação, essa coroa menor, ela facilita a embalagem dos frutos em caixas para o mercado. Ele tem várias características, quer dizer, a folha sem espinhos, um fruto cilíndrico e uniforme, a polpa branca, característica que o mercado brasileiro aceita, o cilindro central pequeno e uma coroa também relativamente pequena que facilita o manuseio da fruta e o armazenamento. São vantagens competitivas, além do sabor, que é mais doce e menos ácido. Menos ácido, com certeza. Vamos agora experimentar o sabor do abacaxi. Mais doce, menos ácido. Exatamente. Essa é a característica desse abacaxi. Por isso ele teve essa aceitação geral. Esse abacaxi hoje está sendo plantado em outros estados, Tocantins, Minas Gerais, em Bahia e uma série de outros estados. E também outros países já estão levando o abacaxi, como na África e no México já estão começando a plantar esse abacaxi. Muito doce. Perfeito. Doutor Aires, as pesquisas continuam, né?
Sim, as pesquisas continuam, porque nós estamos procurando novas variedades resistentes e principalmente variedades com polpa amarela, que é o que o mercado internacional está querendo. E aí nós temos vários experimentos aqui na Fazenda Experimental do Soretama, do Incapé, onde estamos comparando hoje 8 híbridos, né, com as variedades comerciais, né, e com o próprio Vitória. Aqui, por exemplo, nós temos uma parcela experimental com o abacaxi Pérola, que perdeu 100% da produção, e ao lado um híbrido, que é o E120, que é resistente, é um abacaxi de polpa amarela. Então nós temos uma previsão de que nos próximos anos podemos estar lançando novas variedades no mercado de um abacaxi com qualidades resistentes à doença e com qualidades superiores, com aceitação no mercado internacional. Uma série de produtos foram gerados por esse projeto, né? Isso gerou também alguma forma de patente? Sim, nós tivemos 3 patentes no NPI que foram geradas a partir deste projeto e de outros projetos complementares, né? Além do registro da cultivar. O registro da cultivar é domínio público, mas nós tivemos uma patente de bromelina do abacaxi Vitória, que é uma enzima proteolítica que tem uma aplicação no mercado muito grande. Nós tivemos também uns testes com fusário usando produtos naturais, que foi patenteado, uma biobase que foi patenteada, e mais recentemente uma patente que foi sobre o diagnóstico molecular do fusário usando primers específicos para esse fusário, que é um fungo quarentenário para outros países produtores de abacaxi. Eles não tinham um sistema de diagnóstico molecular. Então essa foi uma outra patente que nós registramos no NPI. Isso demonstra que não ficou restrita a pesquisa à eleição de variedades mais resistentes ao fusário, mas também a pesquisa química, né, e bioquímica. Sim, gerou uma série de tecnologias de interesse direto para o produtor rural, né, para a economia do estado ligado ao agronegócio abacaxi, mas também se gerou uma série de conhecimentos para a ciência. Inclusive esse da purificação da bromelina, que nós avaliamos qual era o teor de bromelina do abacaxi Vitória comparado com os outros abacaxis, podendo utilizar a soca, podendo utilizar as plantas, as folhas para a produção dessa enzima proteolítica, e também tecnologias de diagnóstico da fusariose usando ferramentas moleculares que hoje são usadas no mundo inteiro. Esse projeto ficou em primeiro lugar na categoria de pesquisa do Incapé em 2016.